Ok, minha gente, voltamos. Eu vou aqui para o Facebook, até vou pedir a vocês que sejam rápidos nas respostas aqui, porque a gente tem assunto pra caramba aqui, né? E tá bombando aqui o programa. Participação aqui, a Lúcia, a gente já falou, o Bake faz vários comentários aqui. Eu vou abrir falando sobre os vereadores. Ele botou, nós temos 19 vereadores, onde 2 ou 3 trabalham para a população, o restante trabalha sobre negociações. Aumentar para 21 seria a solução? Um abraço, Bake. Faria, responde. Eu estudei muito isso em 2007, onde houve uma discussão muito grande no país inteiro e que o próprio Superior Tribunal Eleitoral legislou para o número de vereadores, praticamente tirou essa função da Câmara dos Deputados. Eu discuti isso, mas eu não só discuti, como eu fiz a análise e através da internet, criei blocos de cada região, de cada estado e de cada município por município. Número de habitantes, número de vereadores. Isso eu fiz individual. Município de cada... Então, a gente fez... Eu estava vendo... Claro, o município de 3 mil habitantes, município de 2, 5 mil, o número de 9 vereadores pode até ser muito. Mas eu naquela época, a legislação impôs que Teresópolis mudasse, a nossa cidade, vamos falar da nossa realidade, mudasse de 21 vereadores para 12. E eu, inclusive, fiz essa transição. Eu fui presidente da Câmara com 21 vereadores e fui presidente da Câmara com 12. Eu acredito que pela nossa população, e é o que a lei coloca, 19 a 21 é um número que dá representatividade política às regiões que estão crescendo muito. Também acho. Se você tiver um número de vereadores, 12 para Teresópolis é pouco. É pouco, porque diminui. Não, a despesa, claro, você tem um número maior de vereadores, pode ter um pouquinho mais de despesa, mas o orçamento constitucional, ele é um valor com 10 vereadores, com 15, com 18, 6%. Então muda pouco. Eu acho que eu discuto, né, essa questão e sempre achei que tem... Agora, é de 19 a 21, para mim, é o ideal para Teresópolis. A questão de um vereador que é mais presente, que é mais atuante do que o outro, isso vai existir sempre. Você tem uma associação de moradores com uma diretoria de 13 membros, 3, 4 que participam das reuniões e que discutem, que decidem as questões. Eu fui presidente da Câmara com 21 vereadores, fazia reunião internas, era 7, era um terço, 7, era 8, era 9, que iam realmente atuando. Não estou desmerecendo, a gente fazia reuniões com um número grande de vereadores, mas tem o vereador, porque alguns continuam na sua função, na sua profissão, no seu trabalho, e às vezes não dá para dedicar 100% do seu tempo ao exercício do mandato. Isso a gente tem que entender também. As pessoas que estão distantes, claro que pegar uma pessoa de Vieira e ele, como vereador, dizer que ele tem que estar de 8 às 5 todo dia na Câmara, não vai estar. Eu participei lá, tive vereador de lá, que era o Edmilson, muito presente, não faltava sessão, mas ele também tinha os afazeres dele. E isso acontece um vereador médico, que continua no seu trabalho, ele não consegue se dedicar totalmente. Vereador não é profissão, né? Vereador, ele usa um tempo dele para exercer. Agora, tem, claro que é vereador mais presente do que o outro, que apresenta mais projeto, que usa mais a tribuna, que participa mais das questões. Isso é normal. Isso porque a Câmara ela é composta do que é a nossa sociedade. É o agricultor, é o comerciante, é o professor, é o funcionário público, é o advogado, é o médico. Você pode ver que na Câmara deve ter todas essas pessoas. Por quê? A pessoa se destaca. Quantas pessoas usaram, isso na nossa época foi muito usado, as associações de moradores. Presidia a associação de moradores já com um trampolim para ser candidato a vereador, porque ele ali estava mexendo com o público, com a população, tinha acesso à prefeitura, fazia os pedidos, isso ali era ele se destacava e acabava sendo candidato a vereador. Isso é normal, isso a gente não é uma crítica que a gente faz, mas isso é difícil de mudar, como é na Câmara dos Deputados, que tem 70 deputados, mas a gente sabe que é tocado por 15, 18. O Congresso Nacional, que tem 513, a gente sabe que menos de 100, 80, 70 é que toca e que faz a coisa andar. O Beg também comenta aqui,
Como ficaria uma subprefeitura no bairro de São Pedro, que está muito próximo à prefeitura? No interior, tudo bem, por conta da logística e da distância. Mas dentro da cidade não caberia fortalecimento do que já temos. As associações de moradores da nossa cidade, aí ele pergunta. E as associações, Paim? Então, o Hélio, eu concordo até com o que o Faria disse, a gente tem tudo que é coletivo, né? Se você puxar não só para a pública, mas com privada, eu citei aqui o condomínio, você pega um condomínio, vai fazer uma assembleia de condomínio de 60 apartamentos, vai meia dúzia. Tudo que é coletivo sempre tem as pessoas que se destacam mais, que se comprometem mais, se dedicam mais, às vezes até por conta de ter mais tempo de fazer, e isso é normal. E nos poderes legislativos isso não poderia ser diferente. Isso acontece tanto na Câmara de Vereadores, como na LERJ, né, no Congresso, que você vê uma grande minoria ali, na verdade, em todos esses espaços, a minoria é extremamente ativa. E os demais acabam terceirizando as suas decisões ou por falta de tempo, e alguns também por desleixo, né? Tem todo tipo de situação ali. Pai, com isso, eu ouvi de algum vereador, o que vocês decidirem, está decidido. Não, então, assim, quem decidir não vai na reunião. Ele terceiriza o mandato dele para os demais colegas, alguns por desleixo, outros por ocupação. Então, isso a gente é ponto pacífico, não tem o que se discutir. Em relação ao orçamento da Câmara, é 6% da receita corrente líquida, né? Não é 6% do orçamento total do município. É importante destacar, porque tem uma grande diferença. E aí esse orçamento, independente de ser 10, 15 ou 20 vereadores, né, é o mesmo orçamento, só caberia aí talvez uma redução de número de vereadores, se fosse também para reduzir esse repasse orçamentário, porque justificaria você ter menos repasse, menos vereadores para poder a casa se organizar. Caso contrário, acredito que a gente ter maior representatividade na Câmara, você evita, por exemplo, de que o Poder Executivo ele faça lá essa famosa panelinha e consiga trazer, de certa forma, o controle do Poder Legislativo. Quando você tem mais pessoas, é mais difícil você conseguir fazer isso, né? Com 12, você bastava ter 6 contigo, que já estava fechado, que era metade da Câmara. Então, com 21, por exemplo, já fica mais difícil. Em relação às associações de moradores, Hélio, um setor extremamente importante para o município. Eu acho que deveria ser fortalecido, mais organizado. Eu acho que as associações, aí vou entrar naquela questão da subprefeitura que o Faria colocou, que as associações elas não são mais valorizadas e fortalecidas por questões políticas, porque para o vereador, ele ter uma associação de morador forte, atuante, ele tira aquele embaraço que ele tem ali, que ele cria, de ele dizer que vai levar para aquele bairro X, ou o reduto eleitoral dele, porque qual é o pensamento do vereador? Se eu fortaleço um presidente de associação, amanhã ou depois ele é candidato dentro do bairro, e aí eu perco aquela votação que eu tenho ali dentro. Eu concordo muito com o que o Paim fala, e a realidade é essa mesmo. Eu estou dizendo, estou sendo claro. Por aí, o que eu fazia? Eu fazia mesmo, não estou aqui, não vou... Eu desenvolvi o meu mandato e tinha presidente de associação de moradores. Até 6 meses, 4 meses antes da eleição, o presidente da associação de moradores pode tudo. Mas quando tiver a próxima eleição, aí é o vereador. Não, o prefeito. O vereador lá sou eu. Eu preciso do teu apoio, eu preciso que melhore isso. Porque senão ele fica atendendo o presidente da associação de moradores, que precisa ser atendido, mas na época de campanha política, isso há um desequilíbrio. Então o vereador que tem mandato, ele quer ter essa força de resolver os problemas. Mas é que eu entro. A gente está falando aqui de 4 em 4 anos. Se você tem uma associação organizada, né, como tinha antes a federação, né, com todos a associação bem organizada, com a eleição tudo direitinho, a participação da população do bairro ali, e você levar e você cria, né, aí teria que criar dentro da lei, porque a associação, a lei não exige a desincompatibilização, mas aí você passaria a ter que criar também isso, o cara de 6 meses antes de se afastar da associação, todo aquele regramento se ele fosse candidato. O que a gente precisa saber e trabalhar inteligentemente e pensar, quando a gente pensa na sociedade em si, é que ou você cria mecanismo para evitar ou dar uma segurança jurídica em relação a isso, para o cara também não vir candidato como presidente de associação sem ter que se afastar como os demais, para ter o equilíbrio, porque nem sempre o vereador, embora ele tenha aquele reduto eleitoral, ele comparece lá aos 4 anos. Ele, às vezes, normalmente, ele só vai aparecer no ano eleitoral.
E aí, quem que traz aquela demanda? Como que é feito isso? Então, o que eu sinto que as associações e que os mais envolvidos com o presidente de associação reclamam é disso. Porque eles não têm uma força ainda, embora sejam os conhecedores dos problemas daquela localidade, porque os caras moram lá, vivem lá. Então, assim, eu sou favorável ao fortalecimento das associações de moradores de forma organizada. A gente teve uma participação, tenho meus problemas aí, vamos dizer, minhas contrariedades, diferenças políticas em relação ao Partido dos Trabalhadores, que eu não gosto, por questões de algumas ideologias que eu sou contrária, mas a gente teve um momento no governo Jorge Mário que foi o orçamento participativo, onde se fortaleceu aí a participação da sociedade. Eu, inclusive, fui conselheiro da região 9, fui presidente da região 9, a gente debateu muita coisa, e uma das vitórias que nós obtivemos naquela época, que eles não queriam fazer, e aí é para isso que servem essas discussões, é que as associações, as regiões estavam discutindo as demandas, mas na época a Denise Lobato, acho que era até o Zé Alexandre, que é pré-candidato lá, se eu não me engano, em Friburgo, né? Eles não queriam colocar no orçamento, na lei orçamentária anual, o que estava sendo debatido no orçamento participativo. E eu levantei a bandeira na reunião, que teve até na época, foi ali no Noronha, a primeira reunião de todas as regiões, e eu levantei a lebre. Eu falei, olha, se não for para colocar o que está sendo debatido aqui na lei orçamentária anual, a gente está perdendo o nosso tempo. Porque se não está na lei orçamentária anual, não tem previsão legal para ser feito. Eu até concordo. Entendeu? Então, assim... Mas não é perca de tempo. Mesmo não colocando, não seria uma perca de tempo, mas também seria muito forte a pessoa sugerir aquilo passasse lei. Porque você sabe que nesse meio tem as pessoas que viajam. Sim, né? Então, não, aí vai sugerir. Então tem que passar pela Câmara fim, tem que ter uma discussão com argumentos que convença por que aquilo está ali. Então, mas as discussões, eu faria, foram exatamente discussões que eram viáveis, né? Era demandas inclusive tinha muita coisa do interior, porque a região que eu pegava ali a região do interior, porque eu morava na época na Fonte Santa ali, na Prata, então eu peguei aquela região para lá e as demandas eram viáveis, era demanda de asfaltamento, de resolver problema de estradas vicinais, transporte escolar. Então tinha coisas que dava para ser feita e a lei orçamentária anual era disponibilizar recurso que não, eu lembro bem que era tipo assim, o orçamento era de 400 milhões, ia liberar, por exemplo, 2 milhões ia ser para orçamento participativo, e dentro desses 2 milhões, ia depois do decorrer do ano, ia ser decididas as prioridades. Então, não estava determinando o ponto certo. Então, a participação da sociedade é fundamental para o desenvolvimento da cidade. A gente sente falta da sociedade organizada e dentro da sociedade organizada, das associações de moradores. Isso é um debate bom, porque as associações de moradores, elas praticamente se extinguiram em Teresópolis. Você não vê mais. Aqui no Facebook tá rolando um debate muito grande. Eu não tenho condições de ficar no Facebook, senão eu não faço programa. Mas estou gostando muito da participação do pessoal e outras pessoas vão entrar ao longo do dia e vão debater com vocês. O Bake está aqui, a Lúcia Esteves também, todo mundo dando a sua opinião. Marcos Habib, que ainda não entrou. O Zé Vicente está aqui com a gente também. Quem mais? Tem mais gente. O Arthur está aqui com a gente, Arthur Nekemi, enfim, João Amorim, Grécia Silveira. As pessoas estão entrando, debatendo, deixando aqui suas opiniões, mas não tem como eu ficar dentro do Facebook. Eu preciso dar andamento aqui no programa. Mas muito obrigado, vocês continuem aqui, que a gente vai debater também isso aqui dentro das redes sociais, as pessoas vão debatendo. Eu vou pedir agora a fala do governador. O governador esteve em Teresópolis e está dentro do nosso assunto, do que a gente está desde o início do programa falando. O governador falou sobre a feirinha. Existe uma ideia de se unir a feirinha ao interior do município, a feirinha também ir para o interior do município. Já se falou muito dessas ideias, né? Vamos ouvir o governador falando sobre as obras da feirinha que estão atrasadas. Eu acho que a gente tem que olhar todo um investimento como esse de quase 13 milhões de reais de uma forma positiva. É uma obra de uma complexidade grande, você tem 500 expositores aqui e se teve um cuidado enorme para que esses expositores não ficassem sem trabalho. É uma obra que a questão da drenagem dela acabou sendo maior do que se imaginava. Então a gente nem considera atraso, a gente considera que uma complexidade dessa acaba tendo alteração nos cronogramas. Então, mas é uma obra que muda essa região aqui.
É uma obra que o Conselho faz ser um dos maiores equipamentos, inclusive da região serrana. A gente tem que celebrar o governo começando e terminando uma obra dessa, enquanto antigamente, em outras épocas, a gente via obras começadas e que não terminavam. Então a gente tem que olhar sempre positivamente uma obra que vai ajudar tanto o desenvolvimento econômico e o turismo da região. Agosto agora termina a primeira fase e primeiro trimestre do ano que vem entrega tudo. Veja bem, eu não estou encerrando o assunto interior, não. Eu botei a fala do governador sobre a feirinha. Rapidamente a gente vai falar disso, porque eu tenho o Rodrigo Bacelar, eu tenho o governador falando sobre o interior e investimentos na produção de vinhos. Ou seja, eu vou voltar ao interior do município. Pai, comenta aí essa fala dele da feirinha. Primeiro, eu vou dizer que não termina, né? Não adianta. Embora ele tenha justificado, com todo respeito ao governador, mas ele falar que o atraso, né, foi normal, eu quero destacar que, primeiro, o número de trabalhadores que a gente viu ontem ali não é real, né? Porque o que a gente tem acompanhado ao longo do ano era de meia dúzia ali, 2 ou 3 trabalhando e a obra andando a passo tartaruga. Então o atraso se deu, não é por complexidade da obra, e sim por falta de material e mão de obra humana, principalmente. Né? É uma obra que se arrastou ao longo dos anos, que foi prometida para ser entregue em 6 meses, e já passa aí quase que 2 anos de obra, né, se eu não me engano. Tem mais da metade ainda para ser concluída. Né? E eu quero chamar a atenção para 2 situações, além dessa fala dele, Hélio, é que o prefeito disse que o governo já investiu mais de 300 milhões em Teresópolis de obra. E assim, a gente fica procurando onde está esses 300 milhões de obra. E espanta, porque o município vem sempre dizendo que está sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro. Então, além do orçamento que a gente arrecadou aí, acho que, se eu não me engano, quase 1 trilhão ao longo desses 6 anos de mandato do Vinícius, ainda tem mais 300 milhões aí que ele levou de lambuja do governo do Estado. Então, se uma coisa que não faltou nessa gestão foi dinheiro, né? A gente está aí, claro, com as declarações que a gente vem vindo a cada dia. A obra, esse trecho aí realmente ficou bonito, né? A gente está vendo que ficou legal. Mas descaracterizaram a antiga estação, né? Ainda assim, ainda falta muita obra a ser feita, Hélio. Acho que a complexidade da obra realmente existe, mas pelo que eu vi, a gente que é de Teresópolis, que passa ali constantemente, a gente via que a obra ela vinha parada há muito tempo, andando bem devagar, com poucos trabalhadores. Eu acho que se uma obra complexa desse nível, ela teria que ter pelo menos umas 10 vezes mais pessoas trabalhando. Então, assim, e chamar atenção por último, né, o que é o mais importante, é que nós estamos em ano eleitoral, né? E aí, ano eleitoral se promete tudo e às vezes não se cumpre nada depois, né? Então, assim, nós tivemos ontem a visita do governador aí em várias obras, em vários locais do município, como é sempre feito, né? Quero lembrar que a feirinha, ela veio de uma promessa também no ano eleitoral, quando ele foi candidato a governo do Estado, né, há 2 anos atrás, e ele prometeu a entrega, fizeram a inauguração da obra, daquela pedra fundamental, e se arrastou agora, e como estamos às vésperas das eleições, vem aí nova comitiva para prometer a entrega da obra. Cabe ao povo acreditar ou não. E a gente pode ver que ali não tinha feirantes, mesmo o pessoal da feirinha, tinha muito pouca gente, tá? Ali tinha as comitivas. Ali está o Marco, aquela senhora, acho que o nome dela está ali no meio. Ali está o pessoal da associação da feirinha que mais participa, que aí a gente entra naquela situação que a gente discutiu agora há pouco, né? Que são quase, acho que 1.700 expositores e na hora de discutir as benesses do equipamento, não aparece ali uma pequena parte que está sempre imbuído em tentar resolver o problema, né? Mas eu, assim, particularmente, acho que foi mais um palanque político do que uma questão de entrega de visualização de obra ou de fiscalização, porque a gente está em ano eleitoral, a gente tem que sempre lembrar disso. Ok. Faria, eu vou a você, mas deixa eu já linkar aqui com o interior, porque uma pergunta que foi feita pelo nosso Marcelinho ao governador, aí você pode comentar a feirinha e linkar o interior, que existe aquela ideia também de se levar a feirinha para o interior. O governador fala sobre o interior do município, a importância dessa visita que ele está fazendo no interior. Vamos ver. Eu tenho dito sempre, quando a gente olha
sobretudo para a questão de arrecadação do Estado, a gente vai olhar o quanto o interior é importante. Se você olhar a nossa maior arrecadação, que é a questão de energia, óleo e gás, o principal é o norte e o noroeste, região dos lagos ali. Se você for olhar a questão de indústria, você tem abaixado o cluster automotivo no sul fluminense, região serrana é importantíssima. Hoje a gente faz um governo olhando para o estado inteiro, não só onde tem mais densidade eleitoral. Foi uma opção nossa do começo, um governo interiorizado, um governo democratizando o investimento. Então eu acredito muito que esse interior, que é tão importante para a arrecadação desse estado, deveria ser mais bem tratado quando a gente fala do investimento em política pública. E a gente tirou isso do papel. Toda eleição se falava isso, os candidatos vinham e falavam a mesma coisa, mas depois ninguém fazia. E dessa vez se tem um governador que antes da eleição falava e continuou fazendo. Então eu entendo que a importância desse interior e trabalho por isso no dia a dia. Não é à toa que a gente teve esse resultado expressivíssimo no interior. E a maior forma de gratidão não são com palavras, são com obras como essa, com infraestrutura, demonstrando a importância que o cidadão do interior tem para esse estado tão fantástico que é o Rio de Janeiro. Ok, segura aí, Faria, segura. E aí o governador fala também sobre os investimentos na produção, inclusive sobre as vinícolas. O Rio de Janeiro, ele tem essa pluralidade de investimento e a enocultura, a cultura do vinho, ela é mais um ativo para o Rio de Janeiro. A gente estava ouvindo ali o empreendedor falando, e é verdade, nenhuma cidade, nenhum local que investiu em vinho quebrou depois. Então é um investimento que só traz mais investimento, que só traz mais turismo, que só traz mais cadeia produtiva. A gente acredita que tanto aqui como o Areal, a gente espera que seja uma disputa super saudável de quem é o maior do Rio. A gente quer que seja uma disputa mesmo para que cada uma melhore cada dia mais, a gente possa ter uma disputa por um vinho melhor cada dia, por uma enocultura que preserve o produtor, mas também preserve uma indústria verde, uma indústria sustentável e que vai agregar muito não só na cadeia produtiva, mas no turismo também. Ok. Eu vou abrir com o Faria, ele vai falar sobre isso tudo, que ele guardou ali tudo dentro da mente, tudo que o governador está falando. Mas isso, depois do comercial, que o Faria vai falar sobre isso. Eu tenho um bloco de comercial agora e eu tenho que falar sobre ele. Doutora Maristela apareceu, hein? Chegou ao Brasil, está aqui com a gente. Vamos para o comercial, a gente volta já.